Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Estamos vivendo a fé de Neemias. Reconstrução, retomada, reação. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o futuro nos chama. O futuro é logo ali. Pare de ficar olhando para trás. Neemias, ele partiu para uma reação. Neemias, ele partiu para uma retomada. Neemias, ele partiu para uma reconstrução. E é disso que se trata esse propósito. Outra coisa, se una a pessoas que de alguma forma agreguem em relação a isso. Sai de perto de pessoas que não vão agregar em relação à sua reconstrução, sua retomada, a sua reação. Pessoas que só querem ficar falando do passado. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, já foi. Vamos olhar para frente. E eu tenho certeza que se nós honrarmos ao Senhor, Ele também irá nos honrar. Não tenho dúvida disso. Neemias capítulo 2, no versículo 8, diz assim o texto sagrado: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para que o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, quer dizer, o rei deu muito mais do que Neemias pediu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sempre tem isso, né, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Sempre tem alguém que, quando vê pessoas te ajudando, elas não vão te ajudar. E, na verdade, elas ainda vão ficar tristes em saber que alguém está te ajudando. Tem pessoas que elas se deixam usar pelo diabo. Elas se deixam usar pelo mal, sabia? É aquele tipo de pessoa que ela não vai te ajudar, não vai lhe estender a mão. Pelo contrário, ela faz de tudo para te prejudicar. E quando ela sabe que tem alguém te ajudando, que tem alguém te ajudando ou que tem alguém disposto a te ajudar, ela fica furiosa. Tem pessoas que, se elas souberem quem está te ajudando, quem está lhe estendendo a mão, é capaz dela ir até essa pessoa para falar mal de você, é capaz dela ir até essa pessoa para tentar jogar essa pessoa contra você, é capaz dela ir até essa pessoa para fazer com que essa pessoa olhe para você com maus olhos, é capaz dela ir até essa pessoa e inventar histórias, conversas, para de alguma forma aquela pessoa que estava te ajudando não mais te ajudar. Você está pensando que isso acontece única e exclusivamente com você? Às vezes a gente pensa que só nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, enfrentamos situações difíceis. Geralmente quando a gente pensa dessa forma, porque a gente quer se vitimizar.
Essa que é a grande realidade. Quando a pessoa ela quer se vitimizar, então ela acha que só ela passa por aquilo, que só ela enfrenta aquilo, entendeu? Que problemas e lutas só vêm para ela, e não é não, meu amigo. Não é não, meu amigo. O pau quebra, o couro come, as lutas vêm para todo mundo. Para todo mundo. Você não é uma pessoa, vamos dizer assim, especial para os problemas que eles só se levantam contra a sua vida. Você é uma pessoa especial para as dificuldades que elas só vêm para a sua vida. Não é não, meu amigo. O pau quebra para todo mundo. Desde os dias de Neemias. Neemias tinha que lidar com situações assim. Para você entender o contexto do que nós estamos falando. A cidade de Jerusalém estava assolada, os muros destruídos, as portas queimadas. Neemias recebeu essa notícia com pesar, com tristeza. Neemias estava vivendo bem, tinha uma vida de qualidade, era um homem respeitado. Era alguém que vivia ali na nata da sociedade. Era alguém que servia ao rei, era alguém da extrema confiança do rei. Quando Neemias foi falar com o rei queria saber quando que Neemias ia voltar, porque Neemias era alguém de confiança. Não era alguém qualquer, não era um funcionário qualquer, não, Neemias era alguém da confiança do rei. Só para você entender o prestígio que Neemias ele tinha diante do rei. Olha só, vamos mais uma vez aqui, por gentileza. O rei deu cartas a Neemias. Cartas. Ó, Neemias, essas cartas aqui, ó, aonde você chegar, vão te receber como se estivessem recebendo a mim, porque era dessa forma, quando o rei ele dava uma carta para que aquela pessoa fosse recebida no nome dele, as pessoas tratavam aquela pessoa como se fosse o próprio rei, porque sabiam que se tratasse mal aquela pessoa diria ao rei. Entendeu? Então, assim, Neemias, ele recebeu várias cartas do rei. O rei não dava cartas assim para qualquer pessoa. Por exemplo, você. Eu não sei se você já indicou alguém para alguma coisa. Mas você não vai indicar qualquer pessoa para algo. Não. Geralmente, quando você indica uma pessoa a algo, é porque essa pessoa tem a sua confiança de alguma forma. Né? Você tem um apreço por essa pessoa. Né? Geralmente, quando você indica uma pessoa para se relacionar com uma outra, para uma oportunidade de emprego, para uma promoção e tal, enfim, você faz isso porque é alguém que você considera, entendeu? É alguém que você considera. Eu já vi casos de pessoas que chegavam e diziam assim: olha, eu estou enviando aí para você fulano de tal, entendeu? Que para mim é como se fosse um filho, entendeu? Eu quero que você trate ele igual você me trataria se eu fosse aí. E era exatamente isso que representava essas cartas do rei, né? Portas se abriam, porque as pessoas sabiam que se tratasse mal a Neemias, isso chegaria até o rei. Então Neemias era um homem de prestígio diante do rei. Então Neemias ele poderia ficar lá tranquilo, vivendo a sua própria vida, mas Neemias foi lá ajudar o seu povo, foi lá ajudar a sua cidade que estava desolada, que estava em ruínas. E Neemias, ele sabia que ele não ia conseguir fazer isso sozinho, ele precisava de ajuda, ele precisava de apoio, ele precisava de recursos, porque você reconstruir algo não é fácil, até a sua própria vida. De repente você não vai reconstruir uma empresa, você não vai reconstruir uma cidade, mas você vai reconstruir a sua vida. Para a pessoa reconstruir a própria vida, ela precisa de ajuda, porque ninguém vai reconstruir a própria vida sozinho, não. Eu cheguei aonde eu cheguei sozinho. Você não chegou sozinho. Pare de ser orgulhoso, vaidoso. Você não chegou onde chegou sozinho. Houve pessoas que te ajudaram, que te apoiaram, né? Às vezes estranhos,
às vezes pessoas que não eram nem da sua família, às vezes pessoas que nem te conheciam tanto assim, mas sozinho você não chegou aonde você chegou, né? Teve alguém que comprou o que você vendia, teve alguém que acreditou na sua ideia, teve alguém que aceitou a sua proposta, teve alguém que firmou uma parceria com você. Então ninguém chega a lugar nenhum sozinho, e principalmente em relação à reconstrução da própria vida. Eu não vou falar nem de empresa ou cidade, não. Eu vou me limitar aqui à questão do individual, da sua vida. Para a pessoa reconstruir a própria vida, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, né? E Neemias, ele estava lutando ali para reconstruir uma cidade. Então ele precisava de ajuda, precisava de apoio. E o rei deu essa ajuda, deu esse apoio para Neemias inicialmente, que foi muito importante. Mas Neemias precisava de muito mais. Vamos ao texto aqui, mais uma vez, para você entender a profundidade do que está sendo dito aqui. Nós estamos em Neemias capítulo 2, no versículo 8. Diz assim, ó: E disse mais ao rei: Se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do baço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Quer dizer, o rei deu ali um suporte, um auxílio. Neemias, toma aqui as cartas, vou colocar aqui alguns homens também, né, para te ajudar, para te auxiliar, capitães. Você sabe que capitão, ele tem abaixo dele, né, outros soldados, né? Abaixo do capitão tá ali o tenente, tá ali o sargento, né, tá ali o soldado, enfim. Então o rei estava ajudando Neemias, porque ele precisava de toda a ajuda necessária, e o rei foi usado por Deus para isto. Mas aí, quando esses dois homens que eu vou falar aqui agora souberam disso, souberam que Neemias estava recebendo ajuda, eles se entristeceram. Diz assim, ó: O que ouvindo Sabalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre dessas pessoas, mas infelizmente elas existem e nós vamos ter que lidar com esse tipo de gente. E vamos ter até que orar por essas pessoas, que Deus tenha misericórdia da alma delas e não nos desampare. Será que tem alguém assim na sua vida, meu amigo, minha amiga? Será que você já se deparou com alguém assim? Será que você já se deparou com alguém que, ao saber que tinha alguém te ajudando, que tinha alguém ali te estendendo a mão, que tinha alguém te abraçando, que tinha alguém te acolhendo, que tinha alguém te dando uma chance, que tinha alguém te dando uma oportunidade, essa pessoa foi lá e disse: olha, não ajuda fulano não. Olha, não faça nada por fulano não. Porque fulano não merece. Porque fulano isso, porque fulano aquilo. E eu já vi muito isso acontecendo, infelizmente. E eu já vi casos de pessoas que estavam ajudando uma outra, mas ao saber disso, ela não ajudou mais. Ela, então não vou ajudar mais não. Eu não vou ajudar mais. E não ajudou. E aí aquela pessoa que estava sendo ajudada, auxiliada, começou a pensar assim: poxa, por que fulano não está me ajudando mais? Por que fulano mudou comigo? Por que fulano está agindo dessa forma, indiferente comigo? Por quê? É porque alguém foi falar com fulano contra você. É porque alguém foi fazer, os mais velhos diziam, você foi fazer a sua caveira
para quem estava te ajudando, foi fazer inferno para quem estava te ajudando. E infelizmente a outra pessoa acabou acreditando. Mas eu já vi casos também de pessoas de caráter, de pessoas firmes, que estava ajudando alguém e daqui a pouco veio uma outra pessoa falar mal dessa que estava sendo ajudada para a pessoa que estava ajudando. E aí a pessoa que estava ajudando chegou e disse assim: olha, acontece o seguinte, essa pessoa, ela tá tendo a chance dela, tá tendo a oportunidade dela. Vamos ver como é que ela vai agir. Até então eu não tenho nada aqui que desabone, que manche a conduta, o caráter dessa pessoa. Vamos ver como é que ela vai agir. Entendeu? Agora, eu só não tô entendendo o porquê que você tá fazendo isso, porque essa pessoa já tá numa situação tão difícil. Entendeu? É como se você pensasse que todo sofrimento que ela tá passando é pouco e quisesse que ela sofresse um pouco mais. Será que a pessoa não merece uma segunda chance? Será que a pessoa não merece uma oportunidade? Enfim, eu vou falar uma coisa aqui pra você. Tomara que ele ou ela não me decepcione, mas eu vou dar uma chance pra ele. Eu vou dar uma chance pra ela. Tomara que ele não me decepcione, mas eu vou acreditar nessa pessoa. Se ela vai me decepcionar, aí vai ser com ela, né? Mas eu vou dar mais uma chance para essa pessoa. E a pessoa foi lá e deu uma chance para outra, e a outra surpreendeu, e a outra desenvolveu. Lá na frente, ela chamou essa outra e disse assim: olha, fulano, eu vou falar uma coisa aqui para você. Você demonstrou ser uma pessoa de caráter. Você demonstrou ser uma pessoa firme, leal. E eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Logo quando você veio pra cá, teve pessoas que vieram falar de você pra mim. E vieram falar pra eu não te ajudar. Vieram falar pra eu não te dar nenhuma chance. E falaram de você, né? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Eu decidi acreditar em você. E graças a Deus que você não me decepcionou. Graças a Deus que você abraçou a sua chance, a sua oportunidade. Isso é muito forte, sabia? Muito forte. Agora, eu quero abrir um parêntese aqui pelo seguinte. Quando você é a pessoa que está recebendo a chance, está recebendo a oportunidade, faça valer. Porque às vezes tem alguém que está te dando uma chance, que está te dando a oportunidade, e a pessoa está tendo que enfrentar oposição porque está te dando uma oportunidade. Tem pessoas que às vezes elas perdem por dar oportunidade para outra, sabia? Tem pessoas que elas estão pagando um alto preço para te dar uma oportunidade, para te dar uma chance. Não joga fora isso não. De repente, essa pessoa que está te dando uma chance, essa pessoa que está te dando uma oportunidade, alguém chegou para ela e disse para ela não te dar essa chance, para ela não te dar essa oportunidade. De repente, essa pessoa que está te dando a chance, que está te dando a oportunidade, tem alguém que está fazendo inferno, está fazendo a caveira a seu respeito, para que ela deixe de te ajudar, para que ela não lhe estenda a mão. Então, não seja, eu não vou falar burro não, porque é forte, mas seja uma pessoa inteligente, use a sua cabeça. Tem tantas pessoas que querem desgraçar com você, acabar com a sua vida. Tem tantas pessoas que desejam o seu mal, tem tanta gente querendo te destruir, querendo ver você na lama, na ruína. Então, se tem alguém que está te ajudando, se tem alguém que está te dando uma oportunidade, não decepcione essa pessoa. Não traia essa pessoa, entendeu? Honre a oportunidade que essa pessoa está te dando. Principalmente Deus. Porque Deus usa pessoas. E Deus está usando essa pessoa para te dar uma chance. Deus está usando essa pessoa para te dar uma oportunidade. E essa pessoa de repente está enfrentando guerras por te dar uma chance, por te dar uma oportunidade.
entendeu? Mas ela decidiu acreditar em você, então não jogue isso fora não. Não desperdiça isso não. Você sabe por quê? Porque quem te odeia, quem quer o seu mal, tá de água na boca pra falar, sabe o quê? Viu aí, fulano? Eu te avisei, eu falei pra você. Eu falei pra você não dar chance pra ele, pra ela. Eu falei pra você não acreditar nele e não acreditar nela. Entendeu? Eu falei que ele era ruim, eu falei que ela era ruim. Entendeu? Eu falei que ele não prestava, eu falei que ela não prestava, eu te avisei. Então, tem alguém que está de água na boca para chegar para a pessoa que está acreditando em você, está apoiando você, está te dando uma chance. Tem alguém que está doido para chegar para essa pessoa e dizer assim, ó, não avisei para você? Não avisei para você, não falei para você que ela não prestava, que ele não prestava, que ele não valia nada, que ela não valia nada. Eu lhe avisei. Viu aí, fulano? E aí, meu amigo? Você que é a pessoa que está recebendo a oportunidade. E aí? E aí? Você vai fazer o que com isso aí? Você vai jogar fora? Você vai provar que as pessoas que estão falando de você, que você não muda, que você não quer nada com nada, que você é isso, que você é aquilo outro, enfim, rebaixam você a tudo quanto é direito. Você vai provar que essas pessoas realmente estão certas? Ou você vai provar que essa pessoa que está acreditando em você, que está te dando uma chance, que está apoiando você, ela está certa em te dar uma chance, em te dar uma oportunidade? Deus é assim. Deus está nos dando uma nova chance. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Esse Deus, ele é assim, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não há palavras, não há adjetivos que possam de alguma forma chegar perto do que realmente Deus é. A gente fala, mas Ele é muito mais do que pensamos, do que falamos, enfim. Então, meu amigo, não joga fora não. Não joga fora não. Que de repente pode ser a sua última chance. Pode ser a sua última oportunidade. Eu já vi pessoas que a última chance dela passou. E aí agora ela está pedindo mais uma chance para trabalhar naquela empresa. Está pedindo mais uma chance, né, para viajar para um determinado lugar. Está pedindo mais uma chance para fazer parte de um determinado negócio. Está pedindo mais uma chance, de repente, para voltar a se relacionar com o namorado, com a noiva, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o noivo, ou com o namorado. Mas, meu amigo, eu vou lhe falar uma coisa aqui. Quando a última oportunidade passa, já era. Já era. E teve gente aí que, infelizmente, deixou a última oportunidade passar. Deixou a última oportunidade passar. Mas eu creio que o Senhor Jesus, por meio dessa palavra, Ele está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Não, desculpa. Ele não está te dando, Ele está nos dando, porque eu também careço da oportunidade do Senhor, da chance do Senhor. Porque eu também sou um miserável pecador. Eu também sou insignificante, sou pó da terra. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos dando uma chance. É tão triste quando a gente ouve alguém chegar e falar assim, fulano nunca vai mudar. Fulana nunca vai mudar. Eu não acredito que fulano vai mudar. Eu não acredito na mudança dele. Eu não acredito na mudança dela. Isso é tão pesado, sabia? Isso é tão pesado e, infelizmente, nós que acreditamos em pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito em pessoas. Eu acredito em pessoas. Eu acredito no ser humano. Mas, às vezes, a gente acaba se decepcionando
E infelizmente tem pessoas que elas vão se aproveitar disso para de alguma forma nos frustrar, nos decepcionar, tirar proveito da gente, nos machucar, infelizmente. Infelizmente, e aí eu falo para você que gosta de ferir, de machucar, de decepcionar, de trair, você que gosta de infelizmente jogar fora as oportunidades que te dão. Saiba que quem te dá oportunidade são pessoas que acreditam em pessoas. E eu vou lhe falar uma coisa, que esse número de pessoas que acreditam em pessoas está diminuindo drasticamente. Drasticamente. O que você mais vê, os coaches falando, né, os influenciadores que fazem mentoria falarem olha, não acredite em ninguém. Olha, não acredite em pessoas. Olha, desconfie de todo mundo. Olha, não sei o quê. Então, assim, hoje as pessoas, elas estão sendo treinadas para desconfiar. Elas estão sendo treinadas, as pessoas hoje, elas estão ariscas, elas estão assustadas, elas estão amedrontadas. As pessoas hoje, elas andam à flor da pele, né? Não posso confiar em ninguém, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar com o olho aberto, eu não posso dar mole, eu tenho que ficar esperto, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso confiar em ninguém. Mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é inevitável. Não tem como a gente não confiar em ninguém. Não tem como. Direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, a gente vai confiar nas pessoas. Você quer prova disso? Eu vou te dar alguns exemplos disso. Quando você entra em um avião, você está confiando no piloto, direto ou indiretamente. Quando você entra em um ônibus, você está confiando no motorista, direto ou indiretamente. Quando você vai fazer uma cirurgia, você está confiando no médico, direto ou indiretamente. Então é inevitável a gente não confiar nas pessoas. Mas infelizmente tem pessoas que vão fazer valer essa confiança. E tem outras, infelizmente, que vão nos decepcionar. Que vão, infelizmente, nos frustrar. Então, você que está recebendo uma chance, você que está recebendo uma oportunidade, aproveita, porque o número de pessoas que acreditam em pessoas está diminuindo drasticamente. Drasticamente. Então, tentaram prejudicar Neemias ao saberem que Neemias estava recebendo ajuda, se entristeceram. E esses homens aqui, mas lá na frente a gente vai ver que eles começaram a fazer de um tudo para prejudicar Neemias. Mas o Deus do céu estava com Neemias. Graças a Deus. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui estamos. Meu Pai, todos nós precisamos de ajuda. Não é fácil reconstruir absolutamente nada. Quando uma pessoa está num processo de reconstrução, toda ajuda é bem-vinda. E diga-se de passagem, não serão muitas. Infelizmente, Senhor, teremos que nos deparar com pessoas que, ao saberem que tem alguém nos ajudando, nos auxiliando, nos estendendo a mão, nos apoiando nessa reconstrução, vão tentar, de alguma forma, minar essa ajuda. Vão tentar, de alguma forma, jogar essas pessoas que estão nos ajudando contra nós, para que elas não mais nos ajudem, nos auxiliem. Foi assim nos dias de Neemias e ainda hoje isso acontece. Que o Senhor nos guarde, nos livre dessas pessoas, Deus. Senhor, por outro lado, que nós também façamos valer
a chance que recebemos, a oportunidade que nos é dada. Vivemos dias onde drasticamente diminui o número de pessoas que acreditam em pessoas. Essa que é a grande realidade. Então, Deus, se tem alguém que acredita em mim, nesse homem, nessa mulher, nessa pessoa, abençoe essas pessoas. Ore pelas pessoas que te ajudam, que te dá chance, que te dá oportunidade. Meu Deus, abençoa todos que nos ajudam, que nos auxiliem. Guarda a vida dessas pessoas, Senhor, e toma as nossas vidas nas tuas mãos. E abençoa o nosso processo de reconstrução, Senhor. Em nome e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus, glória a Deus. Amanhã, às 19 horas, ou melhor, nessa sexta-feira, às 19 horas, teremos o nosso culto online. Você é o meu convidado todo especial aqui no nosso canal do YouTube, no canal da Igreja Cristã e Sua Salvação. Deus abençoe mais e mais.